no final da aula passada. Hoje nós vamos no que a gente viu até então, em matemática básica 1. Eu trouxe alguns exercícios para a gente fazer juntos. Enfim, vou deixar que vocês façam primeiro e aí a gente vê juntas e a gente então a prova do Enem. Então, vamos primeiro com o conteúdo de regra de 3 simples. Eu trouxe aqui um slide só para gente dar uma das 3 etapas, os 3 passinhos para resolver um problema de regra de 3. Então, identificar e agrupar as grandezas em diferentes colunas em uma tabela. Ou seja, o que a gente comentou lá, a grandeza é tudo aquilo que pode ser ou quantificado. Então, a gente vai identificar quais grandezas a gente está relacionando e a gente vai, então, ver qual é o tipo de relação, direta ou inversamente proporcional. Que aumentar uma dessas grandezas. Sem nada ela, o que vai acontecer? A segunda grandeza vai aumentar, se as duas estiverem aumentando ou diminuindo, então elas são diretamente proporcionais. Caso o aumento de uma eu tenha a diminuição da outra, então elas são diretamente proporcionais. Uma vez esse tipo de relação, a gente vai escrever então essa forma proporção e resolver a equação. Aqui está a proporção, lembrando que a gente sempre escolhe então a coluna que tem. Eu vou esperar um pouquinho se melhora, infelizmente, porque eu não tenho muito o que fazer, mas assim, os exercícios hoje não vai nos atrapalhar. Então, alguma parte daqui eu vou iniciar de novo, então, para não. E aí vocês me dizem se tá dando para eu, se está muito ruim ainda. Bom, aqui a gente vai iniciar então com a regra de 3. E aí eu trouxe então as 3 etapas que a gente segue para resolver esse tipo de problema. Então, a primeira delas é identificar e agrupar as grandezas do mesmo tipo em diferentes colunas de uma tabela, ou seja, grandezas é tudo aquilo que a gente pode medir ou quantificar. Relacionando, por exemplo, metros, sei lá, litros, alguma coisa assim. Gente, eu vou ter que pedir para o Gustavo dar uma mãozinha aqui. Vou chamar ele e ver se ele inicia o áudio melhora depois. Problemas do ensino online, né, galera? Faz parte. Mas assim, aqui. Vocês vão tentando resolver esse exercício. Ele é simples, caso vocês estejam conseguindo. E aí, então, depois a gente vê a solução juntos e a gente discute se mentira. Enquanto isso, vocês vão tentando fazer o que vocês encontraram.
Vocês me avisem quando vocês estiverem prontos e aí vamos ver se o áudio melhora. Pessoal, se quiserem tirar alguma dúvida, podem escrever pelo chat e a gente vai conversando. Vamos aguardar mais um pouquinho, os colegas, Paola. Mas é isso aí. A resposta é a C. Vamos ver quem mais consegue chegar nela. Pessoal, posso seguir? Alguém quer que eu aguarde mais um pouquinho? Tá, vamos ver então. Como a Paola nos disse, a resposta é a letra C. Eu vou mostrar a forma como eu resolvi. E aí, se alguém quiser colaborar com alguma coisa ou falar a forma com que resolveu, se acha que foi mais fácil, para os colegas terem conhecimento também. Então, vamos verificar aqui o exercício.
ele informa, então, que no rótulo de um cosmético que esse produto pronto para o uso rende 2,7 litros. E uma pessoa será submetida a um tratamento estético em que deve tomar banho de imersão com esse produto numa banheira com capacidade de 0,13 metros cúbicos. E essa banheira, ela não vai ser preenchida completamente para evitar transbordamento. Então, ela vai ser preenchida em 80% da sua capacidade. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho 3 dados importantes. O volume total, eu vou ter que descobrir 80% desse volume, e eu vou ter que saber quantas embalagens desse cosmético eu preciso para preencher, então, os 80% do volume total dessa banheira. Sendo que esse cosmético, cada vidro dele rende 2,7 litros. O que também a gente precisa aqui? A gente tem 2 unidades, a gente tem litros e metros cúbicos, então a gente vai precisar deixar tudo isso na mesma unidade. Bom, vamos lá. Primeiro cálculo, a gente precisa saber qual é o volume que a gente vai considerar. E a gente sabe que esse volume é 80% do volume total da banheira, que era de 0,3. Então, aqui, se eu diminuo a porcentagem da banheira que eu vou encher, eu diminuo o volume. Eu tenho 2 grandezas diretamente proporcionais. Então, eu escrevo aqui a primeira coluna, 0,3 sobre x, é igual a 100 dividido por 80. Então, agora eu faço a multiplicação e cruzada, vou ter que 100x é igual a 24, ou seja, x é igual a 0,24. Então, o volume que eu vou utilizar de fato na minha banheira é um volume de 0,24 metros cúbicos. Lembrando que aqui eu estava utilizando, então, metros cúbicos. Vamos lá, então, agora a gente quer saber quantas embalagens que rendem 2,7 litros são necessárias para encher, então, essa banheira de 0,24 metros cúbicos. Então, a gente sabe que isso é uma coisa que vocês vão ter que ter o conhecimento, né? Ela não está sendo informada no problema, mas 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Então, é uma informação que vocês precisam gravar, que provavelmente vai ser útil também em outras provas do Enem e outras questões. Eu faço, então, novamente uma regra de 3, onde eu tenho uma embalagem igual a 2,7 litros e X embalagem igual a 240 litros. Da onde que saiu esse 240? 0,24 vezes 1.000. Transformei os 0,24 metros cúbicos para litros. Vejo que aqui a minha unidade é litros e embalagens. Então, 1 sobre x é igual a 2,7 sobre 240. 2,7x igual a 240. Resolvendo, então, essa divisão, eu vou ter 88,888, ou seja, 88,89, aproximadamente. Então, quantas embalagens que são necessárias para eu encher essa banheira? Se a gente voltar lá para as opções, a gente vai ver que 89 é a que mais se aproxima do que eu encontrei. Se eu colocar mais que 89, então essa banheira vai transbordar, né, considerando 80% dela. Então, a resposta certa é a letra C, 89. 89 embalagens de 2,7 litros cada. Bom, agora um outro assunto que a gente abordou nessas últimas semanas foi a progressão aritmética, ou PA, como é costume também de ser chamada. Então, só lembrando aqui para vocês os 2 tópicos mais importantes daquela aula. Nós temos, então, uma progressão aritmética, é uma sequência de números, onde a relação entre eles, ela é denominada razão. E essa razão, ela nos é dada pela diferença entre um número e o seu antecessor, ou seja, eu pego o número, diminuo dele o que vem antes dele, e eu vou encontrar essa razão. Então, o meu A1 aqui é o meu primeiro termo da sequência, o meu AN, ele vai ser o termo que eu desejo descobrir. Aqui eu posso, se for uma PA infinita, ela pode ir a
ao infinito, ou se for uma PA finita, então eu vou ter um AN máximo. Então, se eu quero descobrir, por exemplo, o A7, eu vou ter o A1 mais 7, que é meu N, ou seja, a posição dele na sequência, menos 1 vezes a razão, que é a diferença entre dois números consecutivos na minha série. E outra fórmula importante nesse assunto, então, é a da soma dos termos gerais da progressão aritmética. Então, aqui, novamente, se eu quero somar os 7 primeiros termos, vamos supor, eu tenho que o meu S7 é igual ao meu A1 mais o meu A7, que eu vou descobrir a partir da fórmula do termo geral, vezes o meu N, que é 7, ou seja, a posição dos números que eu quero somar, de 1 a 7, dividido por 2. Então, aqui vamos nos deter mais hoje, então, aqui na fórmula do termo geral. E então, eu tenho que a N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. E vamos agora, então, para o exercício. Vocês tentam fazê-lo. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem ir me questionando durante o desenvolvimento. E depois a gente vê juntos, então, a resposta. Vamos ver o exercício antes de iniciar, então. O isopor é um material composto por um polímero chamado poliestireno. Todos os produtos de isopor são 100% recicláveis, assim como os plásticos em sua totalidade. O gráfico mostra a quantidade de isopor em tonelada que foi reciclado no Brasil nos anos de 2007, 2008 e 2009. Considere que o aumento da quantidade de isopor reciclado ocorrida de 2008 para 2009 repita-se ano a ano de 2009 até 2013. E a partir daí permanece inalterada. Então, qual é a quantidade prevista de reciclagem de isopor em 2020? Bom, aqui os nossos dados vão vir a partir do gráfico. O que o problema me diz de importante é que esse aumento ele é constante até o ano de 2013 e a partir daí não há mais aumento. Então, agora eu vou deixar que vocês resolvam, se possível. Eu sei que dá para resolver ele por um raciocínio lógico, mas se possível, utilizem a fórmula do termo geral e vejam como que esse problema se comporta na forma de uma progressão aritmética.
Vamos ver juntos, vou dar mais uns minutinhos, porque eu confesso que eu não tô lembrada qual é a resposta, porque eu já preparei essa aula tem um tempinho, mas nós vamos ver juntos agora. Então, vou aguardar, ver se mais alguém quer falar a resposta que encontrou e se alguém ainda precisa de um tempo. Bom, a gente já tá vendo que essa aqui tá tendo mais divergências, né? Essa questão tá mais difícil do que a anterior. Vamos lá, então. Aqui, vamos considerar, então, o que que... Ai, vão sim, desculpa, eu vou mandar eles ainda hoje para não esquecer. Eu esqueci de mandar pro pessoal, mas eu vou mandar hoje, mando esses exercícios também. Então, aqui, ó, nós temos que... a gente quer saber qual vai ser a quantidade reciclada em 2020. Nós sabemos que de 2008 para 2009 teve um aumento de 1.200. E a partir daí, esse aumento ele é constante. O que é até 2013? O que significa ele ser constante? Significa que ele é a razão da minha PA. A partir de 2008 até 2013, o aumento na reciclagem de isopor, ele se comporta como uma progressão aritmética. Em cada ano eu tenho um aumento de 1.200 quilos, eu acho que era o que o gráfico estava nos dando, e esse aumento ele vai, então, ser constante ao longo desses anos. Bom, eu tenho a minha primeira informação aqui, o meu aumento de 1.200 é a minha razão. Da onde que saiu isso? Da diferença aqui, ó, se vocês veem, em toneladas, não em quilos. Eu tenho, então, 8.400 no ano de 2009, 7.200 no ano de 2008. Bom, eu tenho conheço a minha razão, então. Eu sei, então, que o meu, pela minha forma do termo geral da progressão aritmética, eu sei que, então, o meu AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Bom, o meu A1, nesse caso, aqui, eu vou voltar aqui para o gráfico para a gente poder ver. O meu A1, ele não é o meu ano de 2007. Por que não? Porque no meu ano de 2007 para o meu ano de 2008, a minha razão é outra. Ele não se comporta como uma progressão aritmética nesse intervalo. Ele começa a se comportar como uma progressão aritmética a partir do ano de 2008. Então, o meu A1 é o ano de 2008, que é 7.200 toneladas. Bem, o que eu tenho, então? Eu começo em 2008 e eu sei que até 2013 é constante. Então, se eu contar 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, eu vou ter que o meu ano de 2013 vai estar na posição 6 na sequência. Como se eu escrevesse todos os anos num conjunto. Então, escrevendo todos esses anos, onde o meu 2008 é o A1, o meu 2013 vai estar na posição A7, A6, desculpa. Então, agora eu só preciso substituir aqui na minha fórmula. O meu A1 era 7.200 toneladas, mais o meu N, que é 6, é a posição do ano de 2013, dentro da sequência, menos 1, vezes 1.200, que é a minha razão. Bom, resolvendo isso, eu tenho 7.200 mais 5 vezes 1.200. Eu tenho, então, 13.200 toneladas no ano de 2013. Bom, o que o problema nos diz também? O problema nos diz que, a partir de 2013, todo ano, eu reciclo a mesma quantidade, não tem aumento. Ou seja, se a quantidade vai ser igual a partir do ano de 2013, quer dizer que em 2020 também vai ser de 13.200 toneladas. Então, a resposta certa aqui era a letra D, 13.200 toneladas. Que outra forma vocês poderiam resolver esse problema, caso vocês não estivessem lembrando, então, da fórmula do termo geral de uma progressão aritmética?
A gente sabe que, então, que em 2009 foram 8.400 quilos, toneladas, desculpa, recicladas. E a partir daí, a cada ano, houve um aumento de 2.200 até 2013. Então, de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Eu tive 4 anos, ou seja, 4 aumentos. Então, eu tenho 8.400 mais 4 vezes 1.200. Essa é uma outra forma de resolver, caso vocês não estivessem lembrados da fórmula do termo geral da progressão aritmética. Mas não deixaria de ser uma progressão aritmética por isso. Então, agora vamos dar. Entenderam? Ficou alguma dúvida nesse exercício? Então tá, vamos dar sequência então. Agora, aqui, revisando o que a gente viu em estatística, nós vemos 3 tópicos principais até o momento: média, moda e mediana. Dentro da média, eu tenho 2 tipos de média: a média aritmética simples, que é o somatório de todos os valores que eu tenho dentro do meu conjunto de dados, dividido então pelo número total de valores. E a média aritmética ponderada, que é o somatório de cada valor multiplicado pelo seu peso, dividido então pelo somatório dos pesos. Aqui é sempre interessante pensar na questão das notas, né, que é uma coisa que vocês estão bastante habituados. Por exemplo, eu tenho então uma nota de peso 10. Vamos dizer que eu vou fechar o semestre com uma nota que varia de 0 a 10. Só que para isso eu tive, então, um trabalho com peso 5, uma prova com peso 4 e um outro trabalho com peso 1. Então, a nota que eu tirei no primeiro trabalho com peso 5 vai ser multiplicada por 5, mais a segunda nota da prova, que vai ser multiplicada por 4, e por último, a nota do terceiro trabalho multiplicada por 1. Tudo isso dividido por 10. Essa é a média, então, aritmética ponderada, aonde os valores, eles apresentam, então, pesos, eles possuem pesos diferentes no total. A moda é o valor que mais se repete dentro de um conjunto de dados. Então, por exemplo, se eu estiver questionando aqui qual é a idade dos alunos do desafio, e a idade que mais aparece é a idade de 18 anos, vamos supor. Então, 18 anos é a minha moda. E a mediana é o valor que divide a distribuição ao meio. Então, aqui, se a distribuição tiver um número par de elementos, a mediana ela é dada pela soma dos dois valores centrais divididos por 2, ou seja, a média dos dois valores mais centrais. Se ela tiver um número ímpar de elementos, então eu vou ter um que vai estar posicionado exatamente ao meio. O que é importante lembrar na mediana? Vocês estão lembrados? Alguém? O que a gente precisa fazer com os nossos dados antes de encontrar a mediana? Alguém lembra? Aguardando a Paola aqui. Isso aí, Paola. Ordem crescente ou decrescente. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer quando o problema está falando em mediana é ordenar os valores em ordem crescente ou decrescente. Bom, aqui nós temos então uma questão do Enem de 2017, dentro desse conteúdo de estatística. Então, ele me dá 3 alunos, X, Y e Z, matriculados em um curso de inglês. E a gente sabe que são aprovados nesse curso os alunos que tiverem a média aritmética das notas das 5 provas maior ou igual a 6. Então, aqui eu tenho 5 notas para cada um dos alunos, cada um dos 3 alunos, e com base nessa tabela, eu quero saber quais dos alunos vão ser aprovados. Essa questão é bem simples. Vou deixar uns minutinhos para vocês e depois a gente passa a dar uma revisadinha nela juntos.
Camila está certa. Letra C. Vamos ver se alguém mais chega a essa resposta. Vitor também. Essa era uma questão bem tranquila, né? Aquelas questões que a gente precisa acertar na prova. Média aritmética simples. Vamos lá, então. O que que a gente faz na média aritmética? A gente soma todas as notas e divide pelo número total de provas. Aqui eu tenho 5 vezes 3, porque as primeiras 3 notas do aluno X foram 5, mais 10, mais 6. Ou seja, eu tenho 5 valores, 5 notas divididos por 5. Essa soma aqui vai dar 31. Aqui nem precisaria também, né, resolver exatamente, mas eu sei que 6 vezes 5 é 30. Se eu tenho 31 aqui, o aluno X está aprovado. Sem perder tempo fazendo essa divisão, eu já posso afirmar isso. Agora, o aluno Y. As 5 notas dele foram 4, 9, 3, 9, 5. Essa soma é exatamente igual a 30. Mas o problema me diz que a média igual ou superior a 6, o aluno está aprovado. Ou seja, o aluno Y também está aprovado. Bom, o que eu posso dizer a partir desses dois cálculos é que a soma das notas tem que ser no mínimo 30 para o aluno estar aprovado. Então, o meu aluno Z, ele tem as duas primeiras notas igual a 5, 8, mais uma nota igual a 5, mais 6. Essa soma dá 29. Mesmo sem resolver essa conta, sem fazer essa divisão, eu já posso dizer que esse aluno não foi aprovado, porque a soma das notas dele é menor do que 30. Então, vocês estão certos. Letra C. Apenas o aluno X e Y foram aprovados. O aluno Z foi reprovado. Nós temos aqui mais uma questão bem interessante, gostei bastante dela, na parte de estatística. Vou deixar que vocês leiam e depois a gente faz ela juntos e tira as dúvidas que possam ter ficado.
Bom, pessoal, não sei se alguém se arrisca nessa, mas a gente vai fazer juntos, então, para entender. Então, uma loja vende sapatos e ela tem recebido muitas reclamações. E ela resolveu, então, organizar uma estatística para ver quais desses sapatos é que estavam gerando maior insatisfação, qual deles apresentavam mais defeitos e, consequentemente, mais reclamações. Eles analisaram numeração e sapatos das cores branca e preta. E, a partir daí, então, apresentaram essa tabela, onde tem uma média, a mediana e a moda dos sapatos com defeito em relação aqui, ó, à numeração. Numeração dos sapatos com defeito, média, moda e mediana. Além disso, o problema nos diz que para quantificar os sapatos pela cor, os donos representaram a cor branca pelo número 0 e a cor preta pelo número 1. E sabe-se que a média da distribuição desses zeros e uns é igual a 0,45. Então, eles decidiram que eles não vão vender mais os sapatos que são mais problemáticos, ou seja, a numeração e a cor mais problemática. Eu tenho aqui nesse exercício uma primeira informação que já me elimina, então, 3 opções de alternativas. Eu tenho que a moda desses sapatos com reclamações é o número 38. O que isso quer dizer? Quer dizer que de todos os sapatos que apresentaram defeito, a maior parte deles era da numeração 38. A numeração 38 foi a que mais apareceu ali nas reclamações. Se vocês estiverem lembrados, então, a moda é o valor que mais se repete. Então, os sapatos que mais apresentaram defeito foram os sapatos de numeração 38. A moda me diz isso. Então, a partir daí, a gente já consegue eliminar, então, a letra B, a letra C e a letra E, que são outras numerações. Então, entendido até aqui, a numeração 38 é a que mais apresentou defeito, porque é a que mais se repete. Ok. Agora, então, aqui ele me dá uma única média, que é de 0,45. Pensem comigo. Então, é como se todos os sapatos da cor branca, eles fossem... como se fosse, não. Todos os sapatos da cor branca, eles foram representados na estatística desse empreendimento com o número 0. Enquanto os da cor preta, eles foram representados com o número 1. E aí, quando eu faço a média, é como se eu somasse todos esses zeros e todos esses uns. Vamos supor, então, que eu tenha analisado 100 sapatos. E aí, então, 100 sapatos que obtiveram reclamação. E aí, então, dentro desse universo de 100 sapatos, eu tenho que 52 eram brancos, ou seja, eu vou ter a soma de 52 vezes o número 0. E, então, o restante, os outros 48, eles são representados pelo número 1. Ou seja, eu vou somar 48 vezes o número 1. Eu tenho, então, uma média que vai variar de 0 a 1. Se ficar confuso dessa forma, tentem trocar, então, por uma letra, por exemplo. Daí, todos os sapatos brancos, eles eram representados no conjunto de dados pela letra B, enquanto os outros eram representados, os pretos, pela letra P. E aí, então, quando eu tenho essa média igual a 0,45, eu tenho aqui, então, que eles eram representados por 0, os brancos. Isso quer dizer que a minha média de 0,45, ela significa que ela está mais próxima do 0 do que do 1. Isso quer dizer, então, que mais sapatos brancos apresentaram defeito do que pretos. Então, logo a loja, ela vai passar a deixar de vender sapatos brancos na numeração 38, o que equivale aqui no problema à letra B. Sapatos da cor branca... Ah, não, mentira, a letra A. Sapatos da cor branca e do número 38. Esses são os sapatos que não mais vão ser vendidos. Bom, a moda vocês me falaram que entenderam, então, porque o número 38. Conseguiram entender essa média? Por que a média, sendo menor do que 0,5, ela é mais próxima dos brancos? Ok, então, Paula. Então,
Tá ok esse exercício. Vamos passar para o próximo. Esse aqui também, dentro da estatística, esse aqui é um exercício de média ponderada. Vocês conseguem fazer ele, dá tempo da gente fazer mais esse. E aí eu acho que vai ficar mais um para vocês fazerem depois, quando eu mandar os slides, vocês tentam e a resolução vai estar no slide seguinte. Então, vou aproveitar esse tempo para que vocês façam esse aqui de média ponderada. Vocês estão ótimos, é a letra D realmente. Vamos lá, então. Antes de passar para o slide da resolução, vamos ver aqui qual foi o raciocínio. Número de trabalhadores e número de acidentes. Eu quero descobrir a média de número de acidentes. Bom, sei que eu quero descobrir está relacionado com essa coluna aqui. Eu quero descobrir qual é a média de número de acidentes dentro da empresa. Isso eu tenho que somar, então, todos os acidentes sofridos por trabalhadores. Eu não posso fazer uma média simples, porque eu tenho 7 trabalhadores que sofreram um acidente, enquanto 15 trabalhadores, 2 acidentes, e assim sucessivamente. Então, numa média ponderada, aonde o número aqui de acidentes e o número de trabalhadores é o peso.
tenho o meu peso, eu já sei que eu vou precisar, então, de ponderada, que é o somatório desses pesos. Então, vou fazer essa conta aqui, ó, 50 mais 17 mais 15 mais 10 mais 6 mais 2. Somando os pesos vai ser igual a 100. Eu já conheço, então, o denominador aqui da minha fórmula de média ponderada. Então, apenas recapitulando aqui, o meu XI é cada um dos números, o número de acidentes, multiplicado pelo peso, quantos trabalhadores sofreram aquele número de acidentes. E o somatório de PI é o somatório de pesos, que é igual a 100. Então, 0 trabalhadores sofreram 50, desculpa, aqui 50 trabalhadores não sofreram nenhum acidente. Isso são 7 trabalhadores que sofreram um acidente. 10 trabalhadores que sofreram 2 acidentes. 10 trabalhadores que sofreram 3, mais 6 trabalhadores que sofreram 4, e 5 trabalhadores sofreram 2. Então, aqui, esse primeiro número são os meus pesos, que eles vão estar se repetindo aqui embaixo. E aí, eu simplesmente preciso fazer essas multiplicações primeiro e depois as somas. Então, eu tenho 17, que aqui do 1 vezes 17, 0 vezes 50 é 0, mais 2 vezes 15, 30, mais 10 vezes 10, 30, mais 4 vezes 6, mais 2 vezes 5. Então, essa soma aqui vai ser igual a 111 dividido por... Então, a minha média ponderada é 0,11, que vocês encontraram ali. Então, a única pegadinha, digamos assim, não chega a ser uma pegadinha, mas o mais difícil é identificar, então, o que é peso ali, o que é o meu peso. Então, como eu dei lá no início, é o número de acidentes, é o que eu estou buscando. É o número de acidentes. E aí, o peso... ali é um número, é o 100 que vem lá do numerador desse 100. Foi um erro mesmo. Eu vou arrumar antes de mandar para vocês. Mas é o 100 que vem daqui do somatório dos pesos. E aí, 111 dividido por 100 é 11. Obrigada pelo parar, Camila. Assim, eu ajeito antes de mandar. Temos mais uns minutinhos. Eu não sei se vocês têm depois da minha, mas eu vou deixar vocês iniciarem aqui o de porcentagem. Então, apenas revisando, a porcentagem de um montante é igual a porcentagem entrar, escrito dessa forma, por exemplo, 25 é 25 sobre 100, vezes o meu montante, que é o valor sobre o qual essa porcentagem será aplicada. Essa é a nossa última aula, então está mais fresquinha na memória de vocês. E aqui tem um exercício, então, da prova de 2017, que aplica unicamente, então, esse conceito de porcentagem.
Bom, só para a gente não deixar ele completo, eu vou passar aqui e a gente vai discutir porque antes da gente terminar a aula. Então, eu faço uma aqui da quantidade de peças pelo custo da peça e eu multiplico essa porcentagem como 0,5, mas se vocês seguirem a fórmula lá da mostrei no slide anterior, pode ser também 25 sobre 100, não? Então, multiplica o preço, mais o que a loja vai ganhar em cima de cada uma dessas peças, vezes o número de peças. Aqui, então, eu tenho novamente, então, o 60%, 0,3 é igual a 30 sobre 100. E o que foram duas calças, que eu ganhava 20% das calças lá, eu não, a loja, no caso. E aí eu não conheço esse valor, que é o preço de custo da... Eu apresentei ele aqui como P. E eu sei que todas essas porcentagens aplicadas sobre o preço vai ser igual a 78. Escrevendo dessa forma, eu tenho uma equação onde eu preciso descobrir o valor do P. Eu resolvo as multiplicações, as somas, 0,4, ou seja, 40 sobre vezes P é igual a 40. Resultar, então, num preço de custo de R$100. Conseguiram entender? Ficou alguma dúvida das aulas? Eu vou organizar aqui, revisar o que tem nos slides, e aí eu encaminho para você. Semana que vem não vou estar na aula, mas a gente se encontra ainda nas próximas semanas. Agradeço a participação. Até mais, pessoal. Bons estudos.